Então, uma boa tarde a todos. Eu agradeço novamente aqui a equipe administrativa que está organizando esse evento, né, de uma relevância muito grande, né, foram bastante ousados, né, e agradeço a vocês também. E eu vou apresentar um pouco do que a gente está fazendo na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. O que nos foi pedido para que a gente falasse um pouco de futuro, né? Aliás, eu queria ressaltar a presença da Rosa Alegria aqui, que é uma grande especialista aí, que vem pesquisando há muito tempo, né? E no nosso caso, o questionamento foi em relação ao desenvolvimento econômico. É o que nós trabalhamos lá na FEA, na Faculdade de Economia. Então, se você pegar um mapa da Universidade de São Paulo, que tem praticamente todas as áreas de conhecimento, então na química tem lá um monte de elementos químicos, né? Na energia nuclear. E na Faculdade de Economia tem um senhor com um saco de dinheiro. Então nós falamos de dinheiro. Aí o professor Diácono falando sobre decrescimento, limites de salário, limites de lucratividades. Então para nós isso é um pouco estranho, apesar da gente estar estudando isso também. Tá? Então, para não se alongar muito, eu imagino que todos os palestrantes, de alguma forma, abordaram que nós estamos passando por uma crise, talvez a maior crise de todos os tempos. Tá? A gente fez essa pesquisa lá na Universidade de São Paulo, graças a Deus, 63% concordam que estamos passando e 37% acho que não. Tá? Então aqui, 9,3% estão indiferentes, isso perguntando não só para alunos de graduação, mestrado, doutorado, MBAs, executivos, funcionários, né? Pessoas que passam por lá. 28,1% acha que não é sério. Isso aí é mais alguma crise. Thomas Malthus já falou no início do século passado que o mundo ia acabar, que ia faltar comida, mas não acabou graças ao milagre da agricultura. Se tiver algum problema de energia, a ciência dá um jeito, né? E dos que concordam que estamos passando por talvez a nossa maior crise de todos os tempos, 18,8% acham que é sério, 37,5% acham que é muito sério. Eu estou aqui, tá? E 6,3% acha que é seríssimo, que o mundo já deveria ter acabado. Eu perguntaria para vocês, quem está nesse primeiro aqui, indiferente, levanta a mão se tiver coragem. No evento desse. Ninguém, acho que ninguém. Quem acha que é não sério, que a ciência vai dar um jeito aí, levanta a mão, também não. Quem acha que é sério? Aí já tem gente. Quem acha que é muito sério? Influenciei bastante gente aí, né? E quem acha que é muito sério? Né? Seríssimo? Então você vê que então, essas questões já... quando nós fundamos o nosso núcleo de estudos lá na USP em 2006, eu combinei lá com o professor Nelson Carvalho, que foi o cofundador, a gente combinou o seguinte, tem que falar. Não só para as pessoas de fora, mas para dentro. Os nossos colegas lá continuam estudando a economia, o capitalismo tradicional e vão morrer falando sobre isso. Né? Eu acredito que 10% dos professores e pesquisadores da nossa faculdade estejam envolvidos com essas questões de futuro. O restante ainda continuam há 2 séculos ainda alimentando aí, as teorias antigas. Agora, independentemente disso, ou se as mudanças climáticas foram influenciadas ou não pelas ações humanas, o grande problema é esse, né? É a população. Tá? No Brasil, a gente está aqui em 206, 207 milhões. Hoje, no mundo, nós temos 7,4, 7,5 bilhões. E, segundo previsão da ONU, a gente vai chegar em pelo menos 9 bilhões em meados do século, de 9 a 12 bilhões. Tá? Então, esse é um problema empresarial de mundo, né? Tem que resolver isso. Esse pessoal vai continuar se alimentando, tem que ter moradia, tem que ter roupa, meios de transporte, energia, água. Então, independentemente do que possa acontecer, esse é um real problema. Tá? E com certeza, nós estamos aqui em 7,4. Os próximos 2 bilhões de habitantes que vão nascer, com certeza vão querer consumir muito mais do que os 2 últimos bilhões anteriores. Tá? Você vai lá na Amazônia, já tem gente com celular, com Apple, né? Eles vão querer toda a tecnologia. Então, esse é um problema sério. Vamos correr aqui um pouquinho. Tá? E a tônica, né, do evento
que o mundo, apesar de todo esse crescimento, cresceu em expectativa de vida, em saúde, alimentação, etc., etc., a grande parte do mundo ainda é muito pobre, assim como retrata o Brasil, né? A grande maioria é muito pobre ainda, né? E isso aqui eu peguei do jornal de ontem. A gente está falando de futuro. A gente, talvez a maioria esteja aqui pensando em o drone que já vai transportar a pessoa. Eu tenho um drone em casa, já comprei há uns 3 anos, né? E fico brincando lá, tirar foto, entra na cozinha, no prédio, né? Coisas espaciais, inteligência artificial, etc., etc. Mas olha aqui, ó, né? A aldeia de Solimões inaugura sistema de água encanada, coisas que para nós paulistas aqui, os nossos filhos, talvez os nossos pais, né, já nunca pararam para pensar nisso. Ou seja, nós temos pelo menos 1 bilhão de habitantes do mundo que não têm acesso à água potável todos os dias. A gente não imagina. Então, talvez as grandes transformações, elas tenham dimensões de consciência diferentes. O Brasil é diferente, na Itália é diferente, Estados Unidos é diferente, né, os migrantes são diferentes. Cada um vai passar por situações diferenciadas, mesmo diante das mesmas crises. Tá? Esse gráfico, eu peguei lá no nosso núcleo, a gente usa, dá para ficar falando aqui horas, nós já ficamos 4 horas em cima desse gráfico aqui, e não é o nosso objetivo. Mas eu coloquei aqui, ó, começa em 1500, onde teoricamente o Brasil foi descoberto, e vai até 2017. 2017 tem uma interrogação. Então, o que vai acontecer? Então, no final do ano, a gente se reúne e coloca alguma coisa. Tá? Então, aqui é o tempo. Então, cada um desses anos daria para ficar falando horas. E nesse caso que eu fiquei 4 horas com interação da classe, o pessoal começava a falar sobre experiências, conhecimentos. Então, dá para ficar falando um dia aqui. E o eixo Y, alguém adivinha o que é? Aqui é o tempo, né? E o eixo Y, alguém imagina o que é? É o nível de CO2 na atmosfera. Né? Eu não entendo nada de CO2, de química, de física, de biologia, mas eu acredito piamente nos meus amigos que estudam e defenderam suas teses. Acredito em aquecimento global, né? Eu sou da área financeira. Então, para trabalhar de forma multidisciplinar, transdisciplinar, a gente tem que ter muita fé. Eu vou defender, questionar, usar metodologia científica na minha área. E na área de física, química e biologia? Eu confio neles. O que ele falar é verdade. Senão não dá para trabalhar dessa forma. Eu levaria mais uma vida toda só para me especializar numa ou numa outra área. E o segundo, a gente começou, quando nós montamos esse gráfico há muitos anos, a gente estava preocupado que o nível do CO2 que se manteve nos últimos 4.000 anos, através de pesquisa, em 280 ppm. E o limite crítico para que a temperatura média do planeta não ultrapassasse 2 graus seria 380. A gente já ultrapassou isso aqui em 2005. E hoje nós estamos em 406, 407 na média. Ou seja, eu não tenho dúvida de que a gente vai enfrentar períodos muito difíceis. Agora, difíceis assim, numa guerra nuclear, ou num tsunami, morreram pessoas, acabaram. Lá na Amazônia, eu fui para a Amazônia há alguns meses, onde nós temos as maiores reservas de água potável do mundo, achando que o último problema que eles teriam seriam água. Não tem água para beber, tem água para tomar banho, mas não tem água potável. Incrível, lá no meio da Amazônia. Tá? E o que aconteceu em 2016? Aqui nós temos muitas coisas, né? Vamos deixar para discutir isso depois, né? E o que vai acontecer nos próximos anos. Então, essa é a preocupação de quem lida com esses eventos e, de uma certa forma, a gente está preocupado com o futuro. Tá? Aqui, em 2016, a gente colocou aqui a Olimpíada, na minha opinião, refletiu bastante no Brasil, o Acordo de Paris, embora os Estados Unidos agora talvez possa sair, mas foi fechado em tempo recorde, ou seja, todos os países da ONU assinaram o documento e estão se transformando em legislações. Né? E agora, se a gente olhar aqui, vamos olhar aqui, em 1801, Thomas Malthus já previa o fim do mundo, assim como a gente está falando de clima.
Ele dizia que a população ia crescer de forma exponencial, a produção de alimentos não acompanharia, ia ter guerra, mortes, etc, etc. E graças ao milagre da agricultura, não acabou o mundo. O que é o milagre da agricultura? Petróleo. Né, a agricultura moderna hoje é com base em petróleo. Né? Se não tivesse petróleo para ter o adubo químico, nós não teríamos alimentos hoje para o mundo inteiro. Tá? E as placas fotovoltaicas foram inventadas em 1880. Em 1901, 28% da frota americana de veículos em Nova York era movido a eletricidade. Olha um carro elétrico aqui. Né? E o Ford, que inventou, que criou que empresa? A Ford. Ele contratou um amigo dele chamado Thomas Alva Edison, que inventou o quê? A lâmpada. Não. Então pediu para que ele desenvolvesse um sistema de bateria. Isso em 1901, um sistema de bateria mais inteligente. Né? E ele estava desenvolvendo. Só que nesse meio tempo, um outro americano, chamado, na biografia dele, o louco, chamado Coronel Drake, ele teimava que existia um tipo de energia, assim como hoje a gente fala, qual que é a energia que está todo mundo falando hoje? É o hidrogênio, né? Não é nem a solar, nem a de álcool, né? Hidrogênio. E você vai com o pessoal da Poli ali na USP, olha, professor, o hidrogênio, ele entra água, sai água, faz a energia, é limpa e ainda sai oxigênio puro. Né? E é muito mais eficiente, né? e já estão trabalhando com isso. Então, esse Coronel Drake, em 1900 e pouco, aí, 1930, 40, ele teimava que tinha uma fonte, ele estava falando do petróleo. E ninguém acreditava nele. Falei, esse cara é louco, né? Vai explodir aí com essas invenções dele. E ele conseguiu adaptar tecnologias de perfuração de poços de sal e conseguiu perfurar o primeiro poço de petróleo. E jorrou aquele líquido preto. Furou 20 metros e saiu. 5 anos depois, já existiam no mundo mais de 500 empresas petrolíferas no mundo, produzindo petróleo ao custo de alguns centavos de dólares o barril. O barril. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Talvez o grande problema da humanidade, pelo menos a forma que a gente enxerga na FEA, ele é tão econômico quanto químico, físico, tecnológico, etc, etc. Tá? Então, você vê, olha a força da economia. Então, a gente está questionando aqui o futuro do dinheiro, o futuro da economia. Eu sou um pouco contra questões de limitar salário, limitar lucro, limitar mercado, porque não dá para limitar. Né? A gente consegue acabar com a corrupção? Estamos tentando. Mas você vê que o mercado é vivo, as pessoas... Então, o problema não está no dinheiro. Já Hensel, né, já falava que o dinheiro, na verdade, é a melhor invenção de todos os tempos. O problema não é o dinheiro, o problema é o ser humano. Então, se tirar o dinheiro, vão sobrar outras moedas não financeiras e aí a coisa passa para a vez. Só contando uma experiência rápida que veio à mente, a gente ajudou a divulgar um jogo, um game, Banco Imobiliário Sustentável. Isso há uns 5 anos aí atrás. Eu fiquei lá fazendo propaganda e a gente fez muitas experiências com alunos. Era um banco imobiliário que tinha 5 moedas. Então, além do dinheiro, tinha pessoas, era uma moeda, tecnologia, conhecimento e recursos ambientais. Tá? Qual que foi a conclusão que nós tiramos? Era fantástico assim, né? Tinha hora que tinha muito dinheiro, então inflacionava, e poucos recursos humanos, aí o ser humano valorizava. Tinha a hora que faltava tecnologia, aí o preço da tecnologia sobrava, e o dólar caía, o dólar aumentava. E tinha um processo de competition, era cooperação mais competição. E era assim, com um mundo perfeito, como a gente está idealizando. O jogo acabou. Os adolescentes, eles jogavam uma vez, legal, 2 vezes, mas como não tinha muita competitividade, não dava graça, eles desestimulavam. Então, eu acho que deixar a coisa meio solta, então, daqui a 100 anos, ou daqui a 50, aí, a gente vai estar questionando, talvez não tenha o dinheiro, tenha outras moedas, mas o mundo vai estar muito mais emocionante. Então, não é a questão do dinheiro. Olha o Thomas Alva Edison, na verdade, olha a biografia dele, ele tinha 2.300 patentes. Então ele não era um inventor, ele era um empreendedor, é um homem de negócio que sabia lidar com dinheiro. Dinheiro não é uma coisa que a maioria sabe lidar. Lá no meio científico, na USP,
A gente fala abertamente lá na USP, lá na ECA ou na FEFELESH, tem que falar um pouco de forma mais reservada. Tem gente que acha pecado, tem gente que acha que não pode, o rico, não sei o... E fica nessa discussão filosófica que, ao nosso ver, não chega em muitas coisas. Então tem que ter habilidade, assim como tem que ter cientista de todas as áreas, tem que ter empreendedores, etc, etc, tem que ter pessoas que saibam lidar com o dinheiro. O dinheiro é um coringa. Ele pode se transformar em meio ambiente, em pessoas, em recursos materiais, em energia, água. Ele é um coringa. Talvez por isso ele tenha uma liquidez maior. Né? Se tirar o dinheiro, vai entrar alguma outra moeda aí nesse canto. Aqui é o Coronel Drake, que descobriu como perfurar petróleo. Aqui vão passar. O mundo passou a olhar para as mudanças climáticas, questões de sustentabilidade, a partir do relatório desse cara aqui, ó, o Nicholas Stern, trabalhou no governo britânico. Ele foi o primeiro que pegou todos os relatórios do IPCC e falou, tá bom, vamos transformar isso em dinheiro. Quanto vai custar? 25% do PIB mundial. Ou seja, é muito mais barato fazer qualquer ação nos países do que deixar a desgraça acontecer. Esse relatório tem 700 páginas, está disponível na internet, tem um sumário executivo em português, lá de umas 20 páginas, e vale a pena ler. E tem uma versão brasileira, que foi coordenada pelo Nicholas, e ele estava presente, e o professor Markowitz, lá da Universidade de São Paulo. Tudo que vai acontecer no Brasil até o final do século está nesse relatório. Em questão de água, precipitação, está lá que ia faltar água em São Paulo. Está lá no relatório. Quais são as áreas que vão ser mais afetadas, inundação, etc, etc. Então isso já é material batido. E um trabalho que a gente fez, e foi pedido para a gente falar um pouquinho, eu não trouxe aqui a parte mais científica, talvez não interesse. Mas o que a gente faz lá na Faculdade de Economia? Eu trabalho em contabilidade. A gente monta o balanço, um balanço contábil. O que é o balanço? A gente avalia o ativo da empresa, ou seja, quanto que ela tem de dinheiro, de bens, de estoques, de máquina, etc. A gente avalia quanto que ela tem de dívida. Por exemplo, a Petrobras aqui, o endividamento está subindo muito. E aí o ativo menos o passivo, sobra o patrimônio líquido. Tá? Então, a gente avalia o desempenho econômico, a riqueza líquida das empresas. Então, quando o ativo é maior do que o passivo, dá lucro, superávit. E o contrário é prejuízo. Então, a gente fez esse trabalho para países. Então, nós montamos o balanço do mundo, dos principais países, que compõem o PIB mundial. Só que, diferentemente do PIB, o PIB só mede o fluxo de serviço, de receita. A gente calculou os custos, nós calculamos a depreciação do PIB. E depois de muito estudo, a gente avaliou isso com base no consumo de energia. Então, ainda um amigo até ele comenta que o ser humano ele é energífago, ele come energia. Qualidade de vida, desenvolvimento, etc, etc, é sinônimo de qualidade de vida. Foi a variável que teve maior correlação com todas as outras coisas que a gente estava avaliando. E se não tiver energia, não dá para carregar o Wi-Fi, internet, ninguém trabalha. Então tem que levar energia. O professor Goldenberg ganhou um prêmio Nobel, um Nobel alternativo, com os estudos dele sobre energia. Aí a gente montou, olha por exemplo aqui, os Estados Unidos, está aqui, Aqui. Ele tem um consumo de energia alto e tem um IDH elevado. O Brasil está numa posição mais sustentável. Ele tem um IDH na média bom, de regular para bom, na média, e só que ele não consome tanta energia. O que seria um país sustentável? Estaria aqui nesse quadrante. Ou seja, levar um nível de qualidade de vida elevado, mas não à custa dos modelos tradicionais baseados em energia e poluição. Tá? Então, aqui, talvez, em vez de questionar, vamos acabar com o dinheiro, com o capitalismo, não, na verdade, o próximo capitalismo, eles vão ter, além de dinheiro, eles vão medir recursos humanos, eles vão medir meio ambiente, qualidade de vida, energia, água, etc, etc. Então, o mundo ele vai ficar mais transparente. E vai ficar muito, digamos, quem não gosta do capitalismo, vai ser muito mais difícil do que só com dinheiro. Hoje a gente acredita que o PIB cresceu, aquilo lá percentualzinho, os economistas ficam falando 2 horas na televisão. Agora imagine quando a gente avaliar isso em todas essas variáveis, monetárias e não monetárias. Tá? E tudo começou do seguinte, o consumo médio mundial de energia equivale a 1,69 tonelada equivalente de petróleo.
O que é essa TEP? Não é só petróleo, é uma medida equivalente. Se a gente pegar toda a energia consumida no mundo, petróleo, eletricidade, energia solar, carvão, etc., somar, dividir por 7,4 bilhões de habitantes, a média dá 1,69. Aí nós transformamos isso numa outra medida, para leigos, né, em quilocalorias. Então corresponde a 46.300 quilocalorias por dia. Né? Então, o que significa isso? Que cada cidadão, em média, no mundo, consome 46 mil quilocalorias por dia. Por exemplo, uma refeição tem quantas quilocalorias? 2.000 por dia, né? Então, se somar refeições, iluminação, ar-condicionado, internet, transporte, etc., etc., toda a energia consumida na vida média do mundo corresponde a 46 mil. Vocês têm ideia do Brasil quanto gasta de energia? Chuta. É acima ou abaixo da média mundial? Abaixo. 29. Né? O Brasil. É isso? Acho que é. Estados Unidos, vocês não acertam na primeira. Pode chutar alto. Quanto? Mais de 80. Japão e Alemanha, 100 e pouco, 110. Os Estados Unidos, 230. Bangladesh, que o relatório Stern dizia que é o país que mais iria sofrer, realmente está sofrendo com mudanças climáticas globais. Não dá 4 mil por dia, somando esforço, etc., etc. São Paulo não é o estado brasileiro que tem o maior consumo de energia per capita. Não é. A gente ficou... Né? E com certeza todos vocês aqui que vieram para cá representam aqueles 1 bilhão de habitantes que têm um nível de qualidade de vida acima de todo o planeta lá, né? Os Estados Unidos 230, Brasil 29,9. Olha a China, a média, né? 18,1. Imagine se cada chinês resolver tomar um copo de leite por dia, acaba o planeta, né? Precisaria de uma meia dúzia de Amazônia aí. Ou na Índia, se cada indiano resolvesse comer um bifinho de carne de boi por semana, também não dá, né? Portugal, a Itália, os países desenvolvidos, né, também tem um consumo. Então é por isso que a gente usou a energia para calcular a depreciação. Né? E a energia, o Brasil é o país que tem a melhor matriz energética do mundo. Né? Nós temos aí 40% de energia renovável e o mundo tem menos de 10%. Tá? O Brasil tem energia, tem 77% de hídrica. Agora, você pega no relatório aqui, só 40% de energia renovável. Eu demorei para entender isso. Né? Por que tem 77% de hídrica e só tem 40% de renovável? Porque, na verdade, quando está em seca, não tem água, usa o quê? Carvão e petróleo para acionar as turbinas. Só a usina de Itaipu que é 100% renovável. As outras são termoelétricas. Então, as nossas não são tão renováveis. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda teoricamente, é o país mais fácil de atingir um desenvolvimento sustentável no futuro. Europa é difícil, Estados Unidos é difícil, o Japão diria impossível. Né? E o Brasil o quê? Como tem muita pobreza e muito o que fazer e muitas alternativas, por exemplo, energia solar. O Brasil é o maior produtor de silício, que é a matéria-prima de placas fotovoltaicas. O Brasil tem 4 vezes mais sol do que a Europa. E por que não tem placas solares aqui? Dá 0,6% de energia solar nas previsões aí no futuro brasileiro. Por que não explora? Ninguém. Né? A eólica está desenvolvendo mais rápido agora do que a energia solar. Tá? Eu estava numa banca lá no IEE da USP, que agora mudou o nome para IEA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, e que são as duas variáveis principais do futuro. E numa banca, né, eu não entendo de energia, mas ele estava estudando a viabilidade econômica. E depois que ele falou que o Brasil tem sol, tem silício, tem tecnologia de placa fotovoltaica, eu levantei a mão e falei, por que o Brasil não entra nessa de energia solar? A professora virou para mim e falou, Kassai, você que é da economia, eu fico impressionada como você não sabe a resposta. E eu não sabia. Aí a ignorância era maior, aí ela explicou com calma. Vamos imaginar que a gente conseguisse produzir 50% da energia do Brasil hoje, só uma Itaipu é 25%. 50% de energia solar, por exemplo. O que aconteceria com o país? Um caos.
né? Porque deixaria de consumir 50% de energia tradicional, um investimento que foi feito em um século. Então o problema é muito mais econômico, empresarial, nós temos que esperar depreciar esse investimento, essa planta, do que tecnológico. Então tem que esperar. Tá? Então eu diria que a gente está pensando no futuro daqui a 100 anos, mais de 50, é fácil imaginar, mas as próximas 2 décadas nós vamos passar um misto de transformação. A gente vai querer idealizar alguma coisa, mas vamos ter que engolir muitas outras, porque essa transformação não pode ser muito radical. Então isso que, ao meu ver, que vai ser mais difícil. Tá? Vamos tocar aqui também. Olha o consumo de energia, né? São Paulo, o país o estado que mais consome energia per capita, Paraná, Rio de Janeiro, todos esses países. Mato Grosso está uma loucura também, né? Vamos tocar aqui. Aí a gente fez esse balanço contábil, nós pegamos o PIB brasileiro, né? Nós calculamos a depreciação em função do consumo de energia, né? Tiramos as dívidas e avaliamos o patrimônio líquido. O resultado foi esse. Em 2050, a previsão para o mundo, o PIB líquido, hoje dá uns 70, tira a depreciação, dá 40 trilhões de dólares, uma dívida de 56, aí nós teríamos um patrimônio líquido negativo de 15 trilhões de dólares. Bateu com o relatório Stern, que está em torno de 25% do PIB mundial. Ou seja, em termos econômicos, em meados do século, o mundo estaria falido. Os únicos 2 países do mundo que não estariam falidos, que têm recursos assim em abundância, é Brasil e Rússia. Né? O Brasil, por causa basicamente aqui da floresta amazônica. Como que nós calculamos aqui? Nós pegamos o PIB, tiramos a depreciação, pegamos o consumo de energia e avaliamos esse relatório. Essa pesquisa foi publicada em 2007, 2008, já apresentamos fora do país, em livros, etc, etc. E é lógico que tem muitos ajustes, né? Mas deu para avaliar na parte econômica todos esses reflexos. E hoje eu diria o seguinte, a Rosa já trabalha com isso há muito tempo, né? E a gente está até conversando nos corredores. Por que as pessoas não acordam? Né? Estamos falando isso, mas há 10 anos a gente já estava discutindo. Então, eu diria que o mundo já acordou um pouquinho, o mundo já mudou, né? E está esperando o quê? Essas mudanças. Então, essas mudanças que são um pouco difíceis. Esse aqui é o mesmo resultado, só que per capita. Então, se nós pegarmos o PIB mundial per capita, que está em torno de 10, 11 mil dólares por ano, tira o passivo, tira a depreciação, tira as dívidas, dá um déficit de 2.300 dólares. Ou seja, a conta mundial é essa. Cada um dos 7 bilhões de habitantes, 7,4 bilhões de habitantes, deveria guardar 2.300 dólares por ano para a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais. E o Brasil? O Brasil, contrário. O Brasil está superavitário. Cada brasileiro vale na bolsa de energia, né, de substituições, cada brasileiro, teoricamente, valeria 2.800 dólares. Olha, a Alemanha está negativo, o Japão está negativo, Estados Unidos está muito negativo, a Índia, apesar da pobreza, também está bastante negativo, né, o mundo, a Rússia está um pouquinho positivo, e o Brasil. Esse foi o trabalho. Tá? Quando eu li isso, foi a reeleição do Obama, né? O discurso dele. Apesar de todas as nossas diferenças, queremos que nossos filhos cresçam num país com acesso às melhores escolas e professores e que seja líder em tecnologia e inovação. O Obama repetiu o discurso dele, do Bush pai, do Bush filho e dos anteriores. Né? Eu me arrepiei, porque a gente estava fazendo um trabalho sobre isso na época. Né? Fiquei arrepiado. Não sei se vocês pensaram nisso também. Por exemplo, qual é a maior empresa na Bolsa nos Estados Unidos, no mundo, hoje? Quem é? Já foi a Microsoft. A Microsoft, no dia 31 de dezembro de 2000, na virada do século, a Microsoft valia um Brasil, mais uma Argentina e um Paraguai em PIB. Tinha que somar os 3 países para dar o valor da Bolsa da Microsoft. Hoje ela é uma quarta, quinta, a primeira deve ser a Apple hoje. Tá? É o que o Obama está falando aqui. Tá? Qual é a maior empresa na Bolsa no Brasil? Ou já foi? Petrobras, Vale. Ou seja, a Vale do Rio Doce tem que exportar 30 toneladas de qualquer coisa para importar 200 gramas de iPhone. Então, ou seja, não adianta resolver problemas de sociedade, sociais, de energia, de água. Tem que acertar essa parte internacional também. A minha esperança está nesse novo presidente aqui.
Eu tentei achar alguma coisa de boa, achei. Ele mudou o discurso. Olha o discurso dele. Vamos tirar o nosso povo do seguro-desemprego, né, e colocá-los de volta ao trabalho. Então, o trabalho que ele está falando, eu imagino que é o trabalho que o americano não queria fazer. Né, que nem no Japão. Reconstruir o nosso país com as mãos americanas e trabalho americano. Ou seja, talvez ele esteja querendo mudar essa realidade que tentaram até agora. Né, porque estão sentindo os problemas do crescimento econômico, que o professor Diácono abordou muito bem. Eles estão lá, para fazer esse decrescimento, vai ser muito difícil. Né, e talvez não tenha outra alternativa, porque esse crescimento infinito não tem limite. Como que vai? Não tem como. Tá? Ele sozinho já tem a maior parte do PIB do planeta. Né? Então, eu consegui achar alguma coisa de positivo no discurso dele. E a gente fez essa pesquisa no Brasil também. Essa primeira pesquisa foi em 2007, 2008. Nós fizemos de cada um dos estados brasileiros. Né? Então, o Brasil é enorme. Olha o tamanho da Amazônia, gente. Olha o tamanho aqui. Olha São Paulo. E aqui a Amazônia é tudo floresta ainda. Tá? Olha aqui o Pará, quer ver? O Pará está grande, né? O Pará já destruiu mais da metade da Amazônia dele. Né? A densidade. Olha aqui São Paulo, que interessante. São Paulo tem mais gente do que boi. Eu tive lá no Mato Grosso, lá tem mais boi do que gente. E no Brasil hoje tem mais boi do que gente. Né? E o boi, 80% da agricultura de grãos hoje não é para alimentação humana, é para quê? Agricultura, energia. Então, quer resolver o problema da fome? Para de comer carne. E menos de 10% do mundo come carne, não é todo mundo. A maioria de nós aqui come quase todo dia, quem come carne. Né? Mas ainda é uma minoria. População em número de veículos, o PIB. Olha, São Paulo tem uma importância grande no PIB. Então, mesmo que a gente queira mudar o capitalismo para outro nome, vão ter outras variáveis, outras moedas, mas o dinheiro vai continuar sendo uma delas. Talvez a invenção desse PIB foi tão legal, o pessoal critica. O problema do PIB, por exemplo, se tiver uma catástrofe ambiental, o que acontece com o PIB dessa região? Vai aumentar, porque vai ter serviço, medicamento, hospital, não sei o quê. Ele deveria calcular a depreciação, que é a doença. Você explorou petróleo, você tirou o estoque, é isso que a gente fez naquele balanço lá. Tá? Floresta. São Paulo, por exemplo, tem mais agricultura do que floresta. Então, São Paulo está compensando um pouco emissões. Olha no Amazonas, 93,9% é de floresta e um pouquinho só de agricultura. O que eles estão querendo fazer? Transformar a Amazônia no que São Paulo já fez. E o Mato Grosso, olha aqui, tem 72% de floresta e 30% de agricultura. O Mato Grosso já passou o estado de São Paulo em emissões e diz que está trabalhando 24 horas, fazendo o que São Paulo já fez. Tá? IDH, alfabetização, mortalidade no Brasil ainda é alta, extrema pobreza, o Brasil melhorou muito. Né? Isso aqui é muito grave no Brasil. Né? A coleta de esgoto média no brasileiro é 55%. Isso é coleta, não é tratamento. Estado de São Paulo, 99%. A cidade de São Paulo coleta 99% de esgoto e trata menos da metade. E a outra metade faz o quê? Joga no Rio Tietê, Pinheiros. Né? E outro dia eu estava indo para o aeroporto ali, não estava chovendo, nada, uma seca danada e um tubo saindo alto. De onde que vem aquela água? É o que é excesso, que não consegue, volta para lá. Né? Aí a gente deu um treinamento na Sabesp, recebendo o prêmio de sustentabilidade, falou, isso aí devia ser o cartão de visita. Não, mas nós temos plano para 2018, já estamos chegando em 2018 e dificilmente vai ser resolvido. Eu moro em Jundiaí, lá coleta 99% e trata 100%. Nível escola com superior, acesso à internet, mulheres, expectativa de vida está aumentando. Né? E aí nós fizemos um trabalho, o Brasil era um dos dois países que teria saldo superavitário em meados do século. Nós fizemos um trabalho agora com dados brasileiros, o anterior foi feito com dados do IPCC. A boa notícia é que realmente bateu, olha, lá era de 544, aqui deu 536 bilhões de dólares por ano de superávit. A má notícia é que o superávit brasileiro está concentrado basicamente na região norte. Tá? E o restante dos estados brasileiros?
estão no mesmo caminho dos Estados Unidos, Japão, Europa, etc, etc. Ou seja, o mundo está seguindo um modelo baseado em consumo de energético elevado e de muita poluição. Isso que tem que mudar. Tá? Per capita também, eu estive lá na Amazônia, lá daria para ficar falando horas aqui. Então, a nossa riqueza do futuro do Brasil está lá na região norte. Então, nós, paulistas, da região do sul aqui, nós deveríamos olhar com olhos diferentes. Tá? E o mundo inteiro está mandando dinheiro para lá. A gente trabalhou com a Fundação Amazônia Sustentável, o governo doou 20 milhões de dólares, o Bradesco doou 20 milhões de dólares, a Coca-Cola está doando, né, outras empresas, a Noruega manda dinheiro, dizendo que a Amazônia influencia no bacalhau. Então está recebendo dinheiro. Eu tirei a foto num evento lá que reúne os representantes das terras, dos ribeirinhos. Um senhorzinho desse tamanhozinho assim, que sentou do meu lado, de chinela havaiana, shorts, camiseta, né? E aí eu fiquei sabendo que ele é responsável da maior comunidade da Amazônia. 2 milhões e 500 hectares é a região dele. Não tem escritura, não tem nada, mas ele que é o chefe de lá. E eles estão fazendo todos aqueles trabalhos para não derrubar a floresta. Então, conclusão desses nossos trabalhos, como se nós estivéssemos avaliando o balanço contábil do planeta, né? E numa situação de prejuízo. Então, não tem jeito. Ou reduz carbono, ou o modelo muda a fonte de energia, a forma, outros conceitos. Então, não é só dinheiro, vai ter que avaliar a qualidade de vida, energia, tempo, etc, etc. Não vai ter emprego para todo mundo. Meu filho está se formando aí em música ainda. Né? O que ele vai fazer da vida? Os outros primos dele já se formaram, estão aí, né, fazendo alguma coisa. E não vai ter emprego. Né? E isso aí já se discutia lá na Itália há décadas, né, nos Estados Unidos, e aqui não vai ter emprego para todo mundo. Né? Então, ou reduz carbono, ou reduz população. E aqui, se a gente entrar em redução de população, é catastrófico. E os ganhadores do Prêmio Nobel do Meio Ambiente se reuniram às vésperas da Rio+20, acho que a maioria de vocês e nós estivemos lá, escreveram um documento de quase 200 páginas, dizendo o que precisa fazer para resolver o problema do futuro. Né? Aí tem um resumo de 20 páginas, tem um resuminho de 2 páginas. Eu resumi essas 2 páginas. Então, em ordem de prioridade, o que precisa fazer para resolver o problema do mundo? Primeiro, mudar o PIB como indicador de desenvolvimento, incluindo indicadores de capital humano, social e ambiental, de qualidade de vida. É isso que nós estamos fazendo na contabilidade. Já há alguns anos a gente trabalha, o Príncipe de Gales formou um grupo em 2010, em 2013 saiu a primeira norma, tem 40 pessoas, tem 4 brasileiros que participam ativamente, houve reuniões no mundo, nos principais países do G20, e no Brasil também, né? E saiu a primeira norma de contabilidade. A contabilidade, que é basicamente o capital financeiro, a nova contabilidade proposta, que nós estamos trabalhando bastante, são 6 capitais. Então tem o capital financeiro, tem que relatar o capital humano, manufaturado, intelectual, social e ambiental. Tá, por exemplo, se a gente pegar na Petrobras, o que é o capital intelectual da Petrobras? E não está no balanço, não está contabilizado. Talvez esteja ali numa plataforma de petróleo. Né? E o capital humano? O capital humano vai embora na sexta-feira e volta na segunda, não é isso? Agora pega uma empresa, uma Big Four, uma grande empresa de consultoria, auditoria. Quem é o capital intelectual? É o próprio capital humano. Tem ali meia dúzia de diretores que, se morrerem ou forem para o concorrente, né, acaba com o valor da empresa. E ele vai embora e não sabe se volta na segunda. Né? Então, o gestor dessa empresa sabe disso. Está contabilizado? Não. Então, essa nova proposta de contabilidade que a gente chama de relato integrado, que desde 2010 o mundo já está adotando, tem umas 1.000 empresas adotando, no Brasil tem umas 200. O que é? É relatar o desempenho da empresa, não só no capital financeiro, mas nos 6 capitais. Então, o que vai afetar o lucro, a riqueza do investidor a longo prazo? Tanto, é água, energia. Não, é só dinheiro, é capital humano, né? É poluição. Então, o que faz? A empresa vai começar a relatar isso. Tá?
Esse trabalho foi feito em conjunto com o GRI, que vocês acho que conhecem, que são indicadores de sustentabilidade. Tem 200 indicadores. Nós fizemos um evento em 2010 na Universidade de São Paulo, e o próprio presidente da GRI Internacional, com sede em Londres, ele testemunhou o seguinte: nós somos vítimas do próprio sucesso. A gente está inventando tantos indicadores de qualidade de vida, de energia, de trabalho, mulher, não sei o quê, que ninguém vai ler, ninguém entende. Aí eles chegaram à conclusão que esses indicadores não financeiros, não monetários, só iriam pegar se juntar com a contabilidade. É o que o Príncipe de Gales fez. A gente imaginou na época, se o Príncipe de Gales foi ele que montou, escolheram ele. Aí a gente imaginou, como a mãe dele não morreu ainda, ele está no poder, então ele provavelmente vai passar a vez para o filho. Então ele quer fazer alguma coisa que marque. Então eu acho que é por isso que ele assumiu a bandeira da contabilidade, do relato integrado, dos 6 capitais. Tá? E a coisa está funcionando. No início, algumas empresas começaram a fazer, por brincadeira, já faziam o GRI, faz o relato integrado. Hoje eles estão percebendo o quê? Que tem empresa que a concorrente já está fazendo. Então se ela não fizer, vai perder valor na bolsa. Tá? Tem um índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa que já está adotando. O que é o índice de sustentabilidade empresarial? A BMF Bovespa escolhe as 200 ações mais negociadas naquele ano, a que tem a melhor rentabilidade. Manda um questionário de quase 200 questões, perguntando sobre o produto, se o produto causa doença, se pode ter morte de energia, de água, etc, etc. Aí a Fundação Getúlio Vargas tabula isso, escolhe as melhores 40 empresas e figura naquele ano. Né? Essa carteira hipotética do Easy, o rendimento já ultrapassou a Bovespa normal. Ou seja, sustentabilidade dá lucro. É esse o caminho que o Príncipe de Gales imaginou. E tem uma frase que a gente usa no nosso núcleo, que é o seguinte: se não houver uma linguagem contábil que os mercados entendam, de nada adianta a demagogia dos ambientalistas, socialistas, etc, etc. Ou seja, não que os discursos ecologistas não sejam válidos, mas só isso, na década de 70, 80, 90, não resolveu. Então, se você mostrar para o mercado que pode ganhar dinheiro olhando não só para dentro, para o próprio umbigo, mas para todas as externalidades, principalmente as negativas, o nível de empresa pode mudar também. 1 minuto. Eliminar os subsídios de energia, né, que é o que, se a gente trocasse toda a energia brasileira por solar, por exemplo, dá um caos no mundo. A população, biodiversidade e tecnologia. O Al Gore também fala a mesma coisa. E nós já temos relatórios tradicionais. O relatório da Rio+20 fala sobre tudo isso. Erradicação da pobreza, o que tem que ser feito. Tem um documento vasto, o que precisa ser feito. Né? Os 17 ODS, a mesma coisa, que é substituir os antigos ODMs, Objetivos do Milênio, também começa aqui com pobreza, tudo que tem que ser... então dá a impressão que, falando com a Rosa, né? Mas isso a gente já discutia há 10 anos, então o mundo já sabe o que tem que ser feito. E eu achei interessante a visão que a ONU orienta para que a gente avalie os 17 ODS. São 3 visões. Se a gente olha lá e fala, mas isso é utopia, né? Acabar com a... Então, tem 3 formas de visão. A primeira, são coisas que a gente tem que fazer de imediato, não tem que perguntar, e fazer. O Hugo Penteado foi dar uma palestra para nós, foi de bicicleta. Lá em casa eu já coloquei energia fotovoltaica, já estou economizando água, tem ordem, tem que fazer. Segundo, outras ações, são coisas que é difícil, então tem que juntar empreendedor, cientista, escola, universidade, parcerias, países, e tem que fazer. E terceiro, é aquilo que a gente acha impossível. Né? Isso aí tem que deixar para os nossos filhos. Né? O Ford tem uma frase que eu gosto muito, ele falava que se na época que ele inventou o carro, fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam querer carroças mais velozes. Então, se perguntar agora, qual o futuro? É lógico que não no caso de quem estuda, mas para a maioria, qual o futuro? Nós vamos falar carroças mais velozes. Então, isso que a gente considera impossível, deixa os nossos filhos. Tá? Então, tem os 17 ODS. Eu li a encíclica papal, por acaso, né? Nunca imaginava que é um documento de 200 páginas. O que está no relatório da Rio+20 está nesse relatório, com algumas coisas diferentes. Então lá fala, consumo consciente. Tem que ter o consumo consciente. Aí só que o papo fala assim, não adianta falar para a população que tem consumo consciente. Precisa questionar por que está consumindo assim de forma exasperada.
Aí ele fala assim, a pessoa consome demais porque o coração está vazio. Por que está o coração? Aí ele começa a penetrar em outras áreas que, se a gente, não adianta mudar o mundo, tem que mudar aqui. Então talvez mudar aqui é mais difícil. Então você vê que o problema é mais embaixo. A gente vai ter que fazer muitas mudanças. Né? Ele fala de mercado, o cientista desenvolve uma tecnologia fantástica, só que a riqueza não fica nem com ele, e nem fica com quem? Fica com o mercado. Então tem que acertar essas forças de mercado. Então ele toca em coisas que vai para o sentimento. E esse gráfico aqui, olha aqui, ó, o Brasil tem 206 milhões de habitantes aqui, né? Aqui tem a população econômica ativa, já acabou, né? Já estou terminando aqui. E aí um aluno fez a seguinte conta, olha, dos 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos 46 milhões de pessoas ligadas ao Bolsa Trabalho. A gente supôs que eles não trabalham. Quer dizer, na verdade trabalha, mas a maioria trabalha para comer, não sobra nada, é malemada subsistir. Tem 30 milhões de crianças, menos de 10 anos, também não trabalham, não deveriam. Tem 69 milhões de inativos, e a gente pensou, eles também não trabalham. Se trabalha é por hobby. Né? Ou seja, 71% da população brasileira não trabalha. Quem que gera riqueza? Aqueles 30, menos de 30. Ou seja, eu não tenho dúvida que daqui a 100 anos ninguém mais vai trabalhar por obrigação. Trabalhar vai ser um hobby, no máximo um dia por semana. Né? E o que vai fazer com os dias restantes? Isso eu acho que é o que foi discutido aqui, né? Eu vou andar de moto, vou jogar squash, estou fazendo cerveja artesanal. É duro isso aí. De moto, a gente conversa com 30 pessoas. Chega no dia da viagem, tem uma semana antes, tem 10. Aí a gente consegue só ter. A maioria de nós não sabe ser feliz, viver livre, né? Se sente viciado em trabalho. Então, essa mudança vai ser difícil também. Tá? Acabou? Isso aqui, ó, energia, mostrar que já está tendo bastante, eu instalei em casa, energia, aquecimento solar a vácuo, tubular, não sei se vocês já viram. O aquecedor solar a vácuo tradicional demora umas 4, 5 horas, a água chega a uns 50 graus e complementa com eletricidade. Esse daqui, em 1 hora, a temperatura chega a 100 graus. O problema é o contrário, você tem que pôr uma caixa d'água pequenininha para misturar para você poder usar. Lá em casa hoje, eu ligo só um pouquinho da quente, né, e tem que ligar toda a água, senão você não consegue tomar banho. E eu fiquei questionando por que as pessoas usam o aquecedor solar tradicional. É problema de empreendedorismo. Eu cheguei na loja lá, por que você vende esse ainda? Tem uma loja lá que já conhece, eu conheço, tá? Não sei. Eles ficam falando coisa. Não, porque a matéria-prima vem da China, não sei o quê. Tá? Isso aqui, eu sempre falo, o rapaz, quem inventou isso foi um japonês que patenteou lá em Belém do Pará, chama Biomagnetizer. Não estou fazendo propaganda, não. Eu ganhei num congresso de energia, só que não conversei, é uma caixinha que está escrito assim, você coloca no seu carro, economiza 25%, reduz 99% da população e aumenta 5 cavalos no motor. Eu não acreditei, aí eu peguei e coloquei num Honda Fit, que já é econômico, faz 13, 14 em um Honda Fit. Eu coloquei lá no Honda Fit, vim para São Paulo, o computador de bordo já começou a acusar 19, 20, 22, hoje faz uma média de 18 e 19. Faz uns 5 anos, já instalei em todos os carros, já instalei na motocicleta e funciona. Já comprei 30, ganhei 10, levei no IPT, levei na USP, levei lá na Bosch. Todo mundo fala, Kassai, isso não tem lógica. E não tem mesmo, mas funciona. Né? E por que não pega? Não sei. Isso aqui, ó, o drone, né, táxi. A gente viajou para o Uruguai agora, um parque de energia eólica fantástico. E o governo vendendo as ações para o povo. Olha que interessante isso. Compra as ações, então está buscando investimento direto. E o Brasil está explorando mais energia eólica do que solar hoje. Então o Brasil tem muitas. Então eu diria aqui que isso aqui, ó, bomba de água movido à força da própria água. Eu vi num congresso, achei fantástico. Cheguei em casa e fui procurar na internet, e Leonardo da Vinci já estudava isso. Então, hoje, eu não tenho dúvida que talvez o grande problema da humanidade é muito mais empreendedorismo, ou talvez social, humano, do que tecnológico. Então, aqui, e as empresas na década de 70, olha aqui, ó, 83% do valor na bolsa era tangível, hoje é intangível, então são outros capitais. Tá? E é só isso, tá bom?
Acabou o tempo, né? Acabou. Então é só isso. Obrigado.